Seja muito bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica. A gente está começando mais uma vez um tema muito especial essa semana, falando sobre as emoções à luz da Bíblia. A gente sabe que hoje em dia as emoções estão todas afloradas, à flor da pele, as pessoas estão perdendo a razão, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Ele é um tema médico também, mas a gente vai falar à luz da Bíblia, sobre a depressão. O que a Bíblia traz de lição para nós? A história de Elias. Você já ouviu falar de Elias? Da comparação da história de Elias, trazendo uma lição sobre a depressão para nós também. Vamos aprender um pouquinho sobre isso agora no programa Escola Bíblica e eu espero você. Seja muito bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica. Agora a gente está junto aqui para falarmos sobre o tema que eu apresentei agora há pouco, sobre as emoções à luz da Bíblia, sobre depressão também. A gente sabe que essa é uma síndrome, né? Uma dificuldade que muitas pessoas têm enfrentado cada dia mais. E o desejo de Deus é que nós tenhamos a nossa mente clara, uma mente sadia, e por isso é importante a gente aprender por vários meios, por vários caminhos, aquilo que Deus espera de nós e as orientações que Ele tem para nos dar também através da palavra dele. E antes da gente começar a falar sobre esse tema tão importante, eu quero falar para você um pouquinho sobre a revista Fique Leve. É uma revista que a Novo Tempo preparou para você e que você pode ter aí na sua casa, você pode receber gratuitamente. Olha só a revista Fique Leve aqui, tá vendo a minha mão? Fique Leve tem tudo a ver com o tema que a gente está apresentando essa semana. E você pode receber na sua casa de maneira gratuita pelo telefone 12 21 27 31 21, tá bom? Liga pra gente agora. Tem uma equipe que está aguardando você e de repente, se você deixar o seu nome, vai retornar para você o quanto antes, anotar o seu endereço e enviar aí para sua casa. Você já pediu essa revista? Já tem na sua casa? É importante para você se cuidar melhor e começar esse novo ano com temas muito especiais. Deixa eu pegar um tema aqui, olha, respire, o cuidado com a respiração também, tudo isso, né, os remédios naturais que nos ajudam a termos uma vida mais equilibrada, contemplar mais a natureza, ser temperante, equilibrado nas coisas. Então, se você quiser, entre em contato, receba esse material na sua casa ou também pelo WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Ao longo do programa você vai ver o WhatsApp, mas envia para a gente dizendo assim, quero a revista Fique Leve, e a gente envia para você, tá bom? Redes sociais, você já conhece as nossas redes sociais? Instagram, Facebook e YouTube, você pode acessar qualquer um deles acessando Escola Bíblica NT, tá bom? Escola Bíblica NT, qualquer um deles, ou acessando também o aplicativo NT Play, você assiste ao vivo a Novo Tempo, ou tem todos os programas escolas bíblicas das temporadas anteriores também, tá bom? Vamos ao tema de hoje, que é exatamente sobre depressão, as emoções à luz da Bíblia. Vamos orar e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, obrigado, porque estamos mais uma vez abrindo a Tua palavra, porque o Senhor tem uma preocupação conosco, que cuidemos da nossa saúde, da nossa mente, que sejamos felizes, tenhamos uma mente sadia, uma mente clara para ouvir a Tua voz. E é isso que nós queremos pedir para o Senhor nesse momento. Nos ajude a encontrarmos o caminho para vencermos as nossas doenças emocionais. Nos oriente e que a Tua palavra fale ao nosso coração. Nesse momento, oramos em nome de Jesus. Amém. Existem muitas lições sobre esse tema, né? Existem muitas abordagens também, mas a gente vai falar tudo isso à luz da palavra de Deus aqui no programa Escola Bíblica. Segundo alguns especialistas, a depressão não é uma evolução da ansiedade. Tem gente que pensa assim, olha, a pessoa ansiosa ela vai se tornar uma pessoa depressiva. Mas sim, doenças emocionais e mentais distintas. Uma coisa é o que nós falamos ontem, a ansiedade. Outra coisa é a depressão. Então, não necessariamente uma coisa leva a outra. Pode acontecer, mas não necessariamente. Quando a gente fala em depressão,
para a gente chegar até a Bíblia, a gente pelo menos entender um pouquinho o que é isso, nós temos que entender que são transtornos que caminham de mãos dadas, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade. Embora sejam coisas diferentes, elas caminham de mãos dadas. Elas têm as suas causas, sintomas e tratamentos diferentes. Tem gente que às vezes está ansioso e fala, será que eu estou com depressão? Será que tem gente que está com depressão e pensa que é algo, de repente, simples? Mas mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão hoje, ao redor de todo o mundo. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde. Mais de 300 milhões de pessoas, é muita gente. É muita gente com o coração aflito, angustiado. Só aqui no Brasil, são mais de 11 milhões de pessoas, mais ou menos 11 milhões e meio de pessoas diagnosticadas com essa doença, a doença da depressão. Mas o brasileiro não é só deprimido, nós somos ansiosos também. Então é por isso a gente entender um pouco cada uma dessas coisas. No ano de 2017, mais ou menos 18 milhões de pessoas foram diagnosticadas com um transtorno. Que transtorno? O transtorno que corresponde a quase 10% da população. 18 milhões de brasileiros tinham ansiedade em 2017. Agora vamos entender um pouquinho a diferença, né, de ansiedade e depressão. É bem comum as pessoas depressivas, elas estarem também ansiosas e vice-versa. Por isso, é importante, antes da gente entender qual a orientação que a Bíblia nos traz através de Elias, essa lição, a gente fazer um diagnóstico. É uma tarefa completa que a gente tem que fazer. Se cuidar. Então, depois que o médico, o profissional, analisa a pessoa, analisa a família, o histórico familiar dela, as experiências, o ambiente que essa pessoa vive também, esse profissional ele vai indicar o tratamento adequado. O que é a depressão? Eu vou ser sincero com você, me indigna, me deixa extremamente indignado saber que existem líderes religiosos que jogam um peso ainda maior sobre as pessoas, dizendo que a depressão é uma doença puramente espiritual. Se a pessoa está depressiva, é falta de Deus, e chegam ao extremo de dizer que é um demônio que toma conta da pessoa. A depressão é um transtorno mental. E a característica dela, entre outras, é tristeza, uma tristeza que permanece. E muitas vezes você já viu ou você já sentiu isso, né? Uma perda do interesse por algumas atividades, né? Às vezes você gosta daquilo, você tem prazer naquela atividade, mas com a depressão você acaba deixando de lado, não tem mais prazer, não faz mais sentido para você. Coisas que antes eram prazerosas, normalmente no seu dia a dia você teria inúmero prazer em fazer e você não tem mais. E ao contrário do que muita gente pensa, a depressão não é uma doença do mundo contemporâneo. Muita gente pensa assim, olha, a doença de hoje, né? Antigamente não se tinha isso, não se tinha depressão. Mas na verdade ela acompanha a humanidade desde os primórdios da humanidade. Ela acompanha a humanidade e longe de toda a história a gente pode ver, ao longo, melhor, de toda a história a gente pode ver alguns fatores genéticos, pessoas que têm a característica natural pela família, né? E que pode até aumentar essa predisposição para essa doença. Existem várias causas possíveis que podem levar uma pessoa a se tornar um depressivo. Além da tristeza, as pessoas podem estar desequilibradas emocionalmente, alguma questão metabólica, alguma questão emocional, alguma questão hormonal, a falta de afeto. Existem pessoas que vivem tristes, por quê? Porque não tem ninguém que as ame, que as respeite, que considere as necessidades delas. Existe uma competição constante nesse mundo também. Você sabe que a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão, infelizmente, engolindo umas às outras. E essa competição, essa batalha de enfrentamento social tem feito com que muitas pessoas cheguem à depressão. Existem pessoas que perderam queridos e o luto tem sido um dos fatores da depressão. E os sintomas mais comuns é a presença constante de pensamentos negativos, né? As pessoas vivem pensando coisas ruins, se sentem culpadas também.
se sentem inúteis, tristes, baixa autoestima, não têm prazer nas coisas. Mas existem tratamentos para isso e Deus tem também o caminho dele. Assim como a ansiedade, ela tem que andar de mão dada. O cuidado, a sua parte. Você deve fazer a sua parte e você deve buscar a vontade de Deus também. Uma das razões para a cura, para o tratamento, é a própria psicoterapia, como nós falamos ontem com relação à ansiedade. Agora, o que a Bíblia fala sobre a depressão? É isso que nós queremos buscar. E é bem rapidinho, após o intervalo, a gente vai trazer para você uma grande lição para a nossa vida. Aguarda aí, nós temos um tempo a mais nesse programa para tratarmos sobre o que a Bíblia pode nos ajudar nesse momento tão difícil que muitos de nós já vivemos, estamos vivendo ou podemos correr o risco de viver também. Que Deus te abençoe. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência o que a Bíblia fala sobre a depressão. A gente volta já. Eu resolvi voltar depois desse intervalo trazendo algo para você. Nós estamos falando sobre a depressão. A Bíblia, o que ela fala sobre as emoções. E agora a gente vai entender alguns sentimentos de algumas pessoas da Bíblia, mas se a gente vai até o livro de Salmos, a gente encontra vários relatos de Davi, dos salmistas, dizendo que estavam tristes, né? O Salmo 18, verso 4, falando de tristeza, de morte, que cercavam Davi, que assombravam o coração de Davi. Davi estava assombrado. E a gente percebe que ele estava no momento que ele estava buscando e preferindo a morte. No Salmo 119, verso 28, e vale a pena você anotar aí, Davi diz assim: a minha alma está consumida, está profundamente triste. E ele fortalecia-se como? Na palavra de Deus. É a maneira como ele se fortalecia. E além disso, a gente pode ler o livro de Provérbios também, aí Salomão, não mais Davi. Mas Salomão diz o seguinte: o coração é um bom remédio quando é alegre. Mas a tristeza profunda, nós podemos traduzir, quem sabe, por uma forte depressão, ela seca os ossos, ela destrói. E você, quem sabe, já viveu isso, você sabe que a Bíblia declara isso. Mas ela declara e traz algumas lições e ela traz a solução também. Jeremias, o profeta chorão, né, que escreveu o livro de Lamentações, ele sofreu muito por ser profeta. E ele disse assim, agora eu queria que você pensasse, né? Muitas vezes a gente pensa, antes de ler Jeremias, a gente pensa, são homens que estavam distantes de Deus, será que eu estou distante de Deus? E pesa mais sobre você. Jeremias era um homem de Deus. E Jeremias disse assim, olha, Senhor, me consola dessa minha tristeza, o meu coração está morrendo aqui dentro de mim. Por quê? Porque ele era zombado por todas as pessoas. E aquilo deixou ele em profunda depressão. E agora eu quero ler para você o que Jesus falou acerca dele. Ele junto com os seus discípulos. Mateus 26 diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O próprio Jesus, ele estava em profunda angústia. O que nós podemos entender, quem sabe, até como depressão. Não sabemos de fato. Mas o fato é que é natural do ser humano viver momentos de depressão. Mas Deus pode trabalhar tudo isso. Jesus viveu em angústia. Isaías, o próprio Isaías diz assim que ele foi rejeitado pelos homens, homem de tristeza. Ele já mencionou que Jesus sofreria assim. Algumas versões dizem que Jesus foi homem de dores, que sabe o que é sofrer. E na Bíblia não há nenhum texto, nenhum sequer, que afirme que a depressão é pecado. E tem gente que diz que depressão é pecado, é falta de fé. Quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui base bíblica nenhuma. Existe algum personagem bíblico que passou por um momento angustiante e não via saída para a sua vida? Existe. Mas Deus deu uma saída para ele. 1 Reis, capítulo 19, versos 1 a 4. 1 Reis, capítulo 19, versos 1 a 4, a gente encontra a história
de um personagem que traz uma grande lição para nós. Diz assim o verso 1: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matava todos os profetas à espada. Um homem corajoso, Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora ou a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. E continua: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu corpo, ou deitou o seu corpo, descansou. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu ali o quê? A morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Elias, um homem corajoso, havia vencido os profetas de Baal. De repente Jezabel manda um recado para ele dizendo assim: olha, eu prometo para você que eu vou fazer com você o que você fez com os profetas. Ele foge, ele se deita e ele pede a morte. Ele falou assim: basta, Senhor, no Deus não dá mais. Depois de tanta pressão, depois de Elias ter lutado contra profetas, contra homens, vencido, demonstrado o poder de Deus, ele chega no limite dele, não dá mais. Senhor, não dá mais, eu não tenho mais força emocional e força física. Ele se deita. Isso é comum para você? Isso é familiar? Você já conheceu alguém assim? Você vive assim? É mais ou menos isso que acontece com aquele que luta com a depressão. Chega um momento que a pessoa não aguenta mais. Enfrentou tanta luta, tanto drama, tanto problema, cada um com a sua realidade. Elias, ele pode ser considerado o exemplo clássico de alguém que passou por uma caverna da depressão. E hoje, nós passamos pelas cavernas de depressão também, por nossas lutas emocionais, por nossas lutas espirituais. Essa história é muito marcante se você ler todo o relato de 1 Reis 19. O texto ele descreve Elias num momento depressivo, fugindo com medo de uma mulher, a rainha Jezabel. O limite dele havia acabado. No capítulo anterior, quando a gente começa a analisar o capítulo anterior, ele enfrentou os 400 profetas. Mas uma única mulher foi suficiente para destruir a força daquele homem. Mas não é pela mulher em si. É porque ele não aguentava mais, ele não tinha mais energia, não tinha mais forças. Nessa fuga, ele foge, procura a morte. Ele com medo. Mas Deus nunca deixa as pessoas sozinhas nos momentos negativos. Quem sabe você está com depressão nesse momento. Mas Deus nunca deixa sozinho com aquele que está com pensamentos negativos. Deus tinha outros planos para Elias. 1 Reis 19, 7 a 9 diz assim, a continuação da história. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E vamos continuar lendo. Verso 9 diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? No momento difícil da vida de Elias, Deus vai até ele, o alimento é levado, o sustento é levado a ele, a presença de Deus, o cuidar de Deus. Vamos tentar analisar isso para a nossa vida hoje. Num momento de depressão, Deus vai levar o seu caminho, diante do seu caminho, forças. Deus vai se fazer presente também. De repente Deus vai conduzir diante de você um alimento literal, que vai te dar forças. De repente Deus vai conduzir diante de você pessoas que vão te ajudar, profissionais, amigos, família. No momento mais difícil, quando você não tem mais forças, Deus vai fazer isso. Então, não desista. É isso que a Bíblia traz de lição para nós. Que homens e mulheres sofreram. Homens e mulheres tiveram uma angústia tão forte que pediram a própria morte. E a palavra do Senhor que veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Não como cobrança, mas dizendo: Elias, eu estou com você, saia dessa caverna, levanta. Elias desabafa para Deus, dizendo: Senhor,
Senhor, eu estou aqui. E Deus quer dizer o seguinte para Elias, e diz, Elias vai passar. E nesse momento, o relato de Elias diz assim que um vento muito forte passou por lá. Mas o Senhor não estava nesse vento forte. Depois veio um forte terremoto e o Senhor não estava naquele terremoto. Depois do terremoto houve um fogo para cobrir o rosto e a capa ali. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus perguntando mais uma vez para Elias, em outras palavras, que missão que eu te dei aqui? Ele no profundo de uma caverna, né? E às vezes a gente entra nas nossas cavernas também emocionais. E hoje é muito comum um depressivo fazer, sabe o quê? É natural, infelizmente, por essa doença, a pessoa entrar no seu quarto, na sua caverna e se esquecer de tudo, abandonar tudo. E o que Deus faz? Ele chega para essa pessoa, ele chega para você, de repente, se você está no seu quarto agora, ou se você conhece alguém, e Deus usa muitas vezes aquilo que ele fez com Elias para fazer conosco também. O que você está fazendo, meu filho? Eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te ajudar. E Deus não se esquece dos seus filhos. Em outras palavras, quem que deu essa missão para você, Elias? O que você está fazendo aí? Que propósito, que sentido tem você fugir querendo morrer, Elias? Perceba uma coisa, que a sensibilidade divina, que Deus, ele trata com cada pessoa da sua maneira. Ele sabia exatamente como acalmar o profeta. Ele sabia exatamente aquilo que o profeta estava precisando, o que ele necessitava. E ele sabe, muitas vezes, qual é a nossa necessidade. Ele sabe que a depressão é algo sério. Ele sabe que a depressão é algo profundo. E eu queria que você pensasse da seguinte maneira: não vale a pena, aliás, nunca faça isso, nunca cobre alguém por causa da depressão. Fica a dica para alguém que está numa situação semelhante, que conhece alguém. E hoje, talvez Deus, o grande Deus, o Eterno, tenha a mesma pergunta para cada pessoa que atravessa por essa depressão, né? O que você está fazendo da sua vida? Eu estou aqui para te ajudar. Quando a gente vai até a história de Elias, Elias diz o seguinte, que nos momentos de tristeza, de depressão, é muito importante a gente ressignificar a vida e os relacionamentos. É importante saber lembrar que há alguém por perto, cuidando, alguém que valoriza, que ama. E Deus pode colocar pessoas, e aqui eu quero falar para dois grupos de pessoas, aqueles que conhecem alguém depressivo, seja você essa pessoa. Seja você essa pessoa que está cuidando, que está por perto, que valoriza, que ama incondicionalmente, apesar da pessoa estar vivendo aquele momento difícil, é uma doença, é um drama, e leve Jesus para essa pessoa, leve esperança, uma palavra de apreço, de conforto. Só que eu quero falar para você também que está vivendo esse momento, Deus vai conduzir as coisas, Deus está conduzindo as coisas. E da mesma maneira que Deus falou para José lá no Egito, quando nós lemos a história de José, no momento difícil, Deus era com José, Deus estava com José, Deus está com você. E é importante a gente lembrar também de uma fase depressiva que muitos podem estar vivendo, que essa fase não define a pessoa, é um momento apenas. Você é vitorioso em Deus. Você vai vencer por meio de Cristo Jesus. É diferente você ser depressivo e você estar depressivo. A depressão é um estado, mas você é uma pessoa vitoriosa. A Bíblia traz vários conselhos para nós sobre essa situação. A Bíblia sabe que existem doentes que precisam de médico. Lucas diz isso, Lucas capítulo 5. Existem doentes que precisam de médico. Filipenses 4, verso 13. Com esse verso eu quero que você guarde no seu coração. Leia com calma depois. Filipenses 4, 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Deus fortalece os fracos. Deus fortalece os depressivos. Quando nós lemos o verso 14 diz assim, Paulo diz assim, olha, tudo posso em Deus que me fortalece, mas ainda bem que vocês vieram, amigos. Ele começa a conversar com os amigos ali, ainda bem que vocês vieram me ajudar, porque eu preciso de uma pessoa do meu lado também. Se você está depressivo, se você está vivendo esse momento, Deus
é capaz de tudo e Ele pode enviar pessoas para te ajudar também. Profissionais da saúde, amigos. Por isso não desista. Por falar em desistir, amanhã nós vamos falar sobre suicídio. O que a Bíblia fala sobre isso? A esperança em Deus. E que Ele te dê coragem, força, fé e esperança a cada dia. Senhor, obrigado mais uma vez por teu grande amor, por teu cuidado, por tua direção e por sabermos que, por mais profunda que seja a depressão, o Senhor nos levanta, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça e o Senhor nos faz vencedores. Nos entregamos em tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus oramos.